surpreendida ali no primeiro tempo, tomou 2 gols, foi para o intervalo com esse placar adverso. E acho que surpreendida também num ponto forte que é do ABC, que são as transições, né? O Potiguar conseguiu fazer isso muito bem. E antes mesmo de marcar os 2 gols, eles já tinham tido também algumas boas oportunidades de abrir o placar. Queria que o senhor explicasse um pouco, né, através da sua leitura, o que aconteceu nesse primeiro tempo e o que foi determinante também para que na etapa final o ABC conseguisse empatar a partida e logo na sequência virar e terminar indo para Natal com os 3 pontos. Boa noite. Boa noite. O jogo muito difícil, a gente já sabia quem ia enfrentar aqui em Currais Novos. Primeiro tempo, o adversário com uma proposta bem defensiva, né? Praticamente com 10 jogadores atrás da linha da bola, criando muitas dificuldades da gente conseguir chegar ali em último terço e construir as nossas oportunidades e as nossas chances. E eu acho que uma boa parte do que aconteceu no primeiro tempo tem muito do mérito do adversário. O futebol, a gente não pode só achar que tudo que acontece é erro do time que está perdendo, né? Às vezes a construção de um resultado acontece por méritos. E a proposta do Potiguar no primeiro tempo, ela surtiu muito mais efeito do que a nossa, onde a gente teve mais a bola, a gente até teve também as nossas oportunidades, algumas finalizações, mas com eficácia muito baixa, muita finalização na mão do goleiro, né? Então, assim, foi um jogo onde a gente já tinha estudado o adversário, sabia que eles vinham com essa proposta de bloco médio-baixo em transições com jogadores de velocidade, principalmente o Fechali, dá muito trabalho, um jogador forte, potente, que ataca espaço. E, como eu falei anteriormente, o Potiguar teve muito mérito na construção do resultado. Agora, o importante foi que a gente teve equilíbrio emocional para, no intervalo, fazer os ajustes necessários que a equipe precisava. Fizemos apenas uma substituição, mas um movimento tático que fez toda a diferença, que foi colocar um jogador no entrelinhas do adversário, já que a nossa construção estava muito fixada nos nossos 2 laterais, no Jefferson e no Lucas Marques. Poucos movimentos de extremo e dos jogadores que jogam mais no centro, entre linhas do jogo. Trouxemos o Bruno Leite para uma construção mais qualificada a 3 no lugar do Geilson e poder ter passe longo em profundidade, já que o adversário começou a subir um pouquinho mais as suas linhas. E a entrada do Alisson, que justamente ocupou aquele espaço onde no primeiro tempo a gente não conseguiu jogar. E era um espaço bem interessante. Em cima dessa leitura, a gente de forma equilibrada, mas consistente, fez o primeiro gol, depois buscou o segundo gol, buscou o terceiro e sacramentamos com o Caio Tenório. Muito feliz a reação da equipe no segundo tempo, pela entrada dos jogadores que fizeram a diferença. Nós sempre preparamos os jogadores para essas situações de dificuldade e eu acho que pela experiência que eu tenho, a maturidade que eu tenho de campeonatos estaduais em jogo nesse contexto, eles geralmente são decididos no segundo tempo e a gente teve equilíbrio para decidir no segundo tempo. Boa noite, professor Marcelo Chamusca, Júlio Faraújo da Rádio 96 FM. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa primeira parte do jogo, né, do primeiro tempo. O ABC construiu, teve oportunidades, até bola na trave ali do goleiro Wesley, mas a gente tem que admitir que houve sim um desligar, pelo menos assim, da parte defensiva do sistema defensivo, dos zagueiros e também um meio campo tanto quanto desatento. O Bruno Leite, muitos erros, Geilson também. Como é que você viu essa primeira etapa desses jogadores, desse desligar da equipe do ABC? E claro, no segundo tempo conseguiu ali com as mudanças reagir e virar o jogo para 4-2. Eu acho que a gente teve um relativo controle do jogo. Não foi um jogo assim no primeiro tempo, onde o adversário teve chances claras, não teve chance clara. Teve em 2 situações de transição, que é o forte do adversário, é a forma como eles jogam, é o modelo de jogo que eles têm. Você vai tentar buscar, por exemplo, uma segunda fase de construção de jogo ali,
do adversário, praticamente você não vai ter. Os ataques todos são construídos através de erro do adversário. E nós aí talvez tenha sido, e aí a gente tem que analisar bem o jogo, procurar trabalhar na segunda-feira na reapresentação, nós cometemos alguns erros que são fatais contra esse tipo de adversário. E eles souberam aproveitar. Que às vezes você comete, em todos os jogos a gente cometeu erros, a gente tomou transição nos jogos em casa, no próprio jogo contra o nosso rival, contra o América, a gente errou algumas situações e o América construiu alguns contra-ataques. Só que o Potiguar foi eficaz, foi muito eficiente, porque eles não construíram grandes oportunidades e o placar ficou meio enganoso, né? Porque o adversário não teve controle, o adversário não nos pressionou, o adversário não teve um jogo assim para o jogo acabar 2-0. Só que aí eles foram muito eficientes e futebol é eficiência, cara, é você saber aproveitar, e eles só aproveitaram bem. Segundo tempo o jogo mudou totalmente, nós equilibramos melhor a equipe, fizemos uma substituição praticamente fazendo um 4-2-4 ali, com a saída 3, usando o Edson e Bruno Leite, e a partir daí a gente começou a reverter, e força mental. Falei com eles que esse tipo de jogo eu já vivenciei várias vezes e a gente conseguiu ter êxito como a gente conseguiu hoje. Os jogadores acreditaram, seguiram o plano que foi desenhado no intervalo e voltamos a vencer mais um jogo na competição. Hoje chegamos aos 13 pontos, que era o objetivo nosso, sair daqui com os 3 pontos. 2 jogos em casa agora, temos condição de fechar bem a competição. Ô, professor, a gente tem notado, né, em alguns momentos dos jogos, não só de hoje, mas que o ABC às vezes sente falta de um jogador, aquele camisa 10 mais clássico, aquela característica mais de 10, e essa é uma opinião que o torcedor também, de uma maneira bem abrangente, tem emitido, né, através de rede social e no estádio quando a gente encontra. Hoje o senhor acabou utilizando o Alisson ali naquela função, né? O Alisson, apesar de ser um atacante mais de beirada de origem, ele acabou entrando nessa função hoje um pouco mais recuado. E eu queria saber de você se você também sente essa situação da carência dentro do plantel e se isso é algo que vocês pretendem reforçar já para até as semifinais do campeonato, agora já que a janela também fecha dia 27 de fevereiro para o estadual, né? Nesse momento a gente não tem planejamento de contratação em nenhuma posição. Talvez uma reposição para a saída do Calazans, mas eu entendo, você acabou de citar, quando você tem uma solução interna, eu não vejo necessidade, até porque nós não temos orçamento em disponibilidade para sair contratando. Esse é o primeiro ponto. E o clube está sendo muito sério e está tendo muita responsabilidade nesse aspecto. Porque o que a gente precisa é manter os compromissos financeiros com o elenco, ou seja, de salários ou de premiações, sendo pago nos dias que foram combinados. Isso está acontecendo 100%. Qualquer coisa que a gente comece a fazer agora, extrapole o nosso orçamento, pode nos trazer um dano. Eu sei que o torcedor não tem essa preocupação, mas quem gere, principalmente o vestiário, e essa é uma responsabilidade minha, tem que estar atento, tem que estar ligado, tem que estar pensando o tempo todo e tentando buscar as soluções dentro do próprio elenco. Essa solução do Alisson como 10 é uma solução que hoje se mostrou muito favorável, porque a partir da entrada dele nós mudamos o jogo, e muito pelos posicionamentos, pela construção. Ele participou praticamente todas as ações ali do meio para frente que nós construímos no segundo tempo, e conseguiu fazer o seu 100º gol no clube, um marco importante também. Acho que a forma como a gente estabeleceu o nosso modelo de jogo, a gente tem jogadores que podem suprir nesse momento essa lacuna, mas eu sou assim, um profissional inquieto, estou sempre tentando buscar a evolução da minha equipe, e a gente vai estar atento, vai estar principalmente vendo no mercado todas as possibilidades, e quem sabe no futuro a gente entendendo e ajustando com o presidente, principalmente a questão orçamentária, a gente pode sim trazer um 10. Não é uma coisa que eu vou cravar aqui para você que não vai acontecer. Nesse momento a gente está tentando buscar as soluções dentro do plantel. Esse é o meu ponto de vista.
Para finalizar da minha parte, professor Chamusca, é inegável e praticamente impossível a gente não se falar do movimento que tem tomado aí o Campeonato Potiguar por conta das punições de Potiguar de Corrajosos e também do América. Eu queria saber de você como é que você vê esse momento, né, do Campeonato Potiguar, que gerou inclusive essa liderança para a equipe do ABC, liderança isolada hoje com 13 pontos, e já emendando nessa liderança, queria saber se existe a possibilidade do ABC ir um tanto quanto modificado para enfrentar o Globo na próxima partida. Bom, falando sobre as questões que envolvem a competição, não tem como passar a semana e a gente fazer de conta que não aconteceu nada, né? Isso não existe, isso aí não existe. Aconteceu uma situação que diz respeito ao regulamento e uma infração do regulamento da competição. Eu não tenho conhecimento jurídico para me posicionar em relação a isso. Tem um regulamento, aconteceu uma infração e a federação, dentro da infração, fez o movimento que ela entendeu como um movimento correto para a sequência do campeonato. Nós, principalmente eu que sou treinador, eu estou muito focado, inclusive foi uma frase que eu utilizei essa semana toda, foco na missão. Foco na missão. Eu não posso desviar o meu foco, a minha concentração, para situações que eu não tenho controle. Juridicamente, nós, comissão técnica, jogadores, não temos o mínimo controle do que vai acontecer. O que eu tenho controle? Vencer os nossos jogos, fazer jogos onde a gente consiga associar boa performance ao resultado final do jogo, como foi no segundo tempo do jogo hoje. No primeiro tempo nós sofremos, vamos analisar, vamos corrigir, vamos trabalhar para melhorar nesses aspectos. Mas o nosso foco, enquanto treinador, enquanto comissão técnica, é vencer os jogos, fazer o maior número de pontos possíveis. Hoje a gente tem uma matemática que a gente pode chegar a 19 pontos, então a gente vai trabalhar para jogar quarta, jogar domingo, vencer os jogos e fazer o maior número possível de pontos no campeonato. E o jurídico da federação, dos clubes, vão tratar das questões jurídicas. A minha parte é a parte de campo e meu foco é na missão de continuar vencendo, continuar subindo na tabela de classificação e buscar o título da competição, voltar a ser protagonista do estado. Foi isso que eu falei desde quando eu cheguei aqui e vou continuar focado nisso aí. Obrigado, professor Marcelo Chamusca. Entrevista coletiva aqui, Jarbas Fonseca.